Bom dia. Não estou conseguindo te escutar. Pera. Agora escutei. Ah, tem que botar. Ai.
Moçada, vocês estão me ouvindo aí? Sim. Nossa, tá difícil aqui, cara. Que eu tô falando faz um tempão, vocês não estão me ouvindo? Agora a gente tá. Eu, pelo menos, tô. Que coisa esquisitíssima. Estão falando no chat que o som tá ok. Então vamos, gente, que já deu horário. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, chega depois. Bom dia para todo mundo. Bom dia. Conseguiram fazer os exercícios da aula passada? Sim. Tranquilo? Tinha alguns termos lá que eu pelo menos não entendi. Tipo, Afinidade eletrônica. Eu não sei se é a mesma coisa que eletronegatividade. não é a Como mesma ali. coisa. Não. Energia de ionização é a energia necessária para se retirar um elétron do átomo. Isso eu falei na última aula. Uhum. Afinidade eletrônica, se para tirar um elétron do átomo você fornece energia, na hora do átomo ganhar o elétron, ele libera a energia. Afinidade eletrônica é energia liberada quando um átomo recebe elétron. E ele varia na tabela Tá. periódica da mesma forma que a eletronegatividade. Ok. Aí é uma outra propriedade periódica, né? Uhum. Tá? Tem mais? Vixe, peraí, eu vou pegar a folha aqui para ver. Tem várias? Professor, Oi. Não, acho que não. questão número 17, eu não entendi porque que ele fala que tais átomos não são isoeletrônicos, que seria o alumínio 3+, o 17 da onde? Peraí, 17 da onde? É da apostila, exercício de casa? não da apostila de sala, do livro de casa com o exercício. Tá.
Quem é que tá falando aí? É a Bia, rede. Toda vez que eu quero... Ah, porque não pode. Tá, Bia, você vai conseguir vir no plantão hoje à tarde? Consigo. Ah, tá. Então a gente pode resolver na hora do plantão esse? Uhum. Tá bom. Mais alguém? Então tá, então vamos começar. Share screen. Para você que perdeu aí esse comecinho, que perdeu a minha primeira tela, a gente vai fazer os exercícios da aula passada que ficaram faltando. Está na página 287 do livro de sala. Tudo bem? Então vamos lá. A tabela periódica é uma notável realização da ciência. Não, não é esse aqui. Sim, Márcio. É esse mesmo. Ela ajuda a organizar o que de outra forma seria um arranjo confuso dos elementos e de suas propriedades. A base da classificação periódica atual é a tabela do químico russo Mendeleev, proposta em 1869, com a diferença de que as propriedades dos elementos variam periodicamente com seus números atômicos e não com os pesos atômicos. Essa é a primeira tabela, foi a tabela que o Mendeleev propôs. Analisando a classificação periódica, mesmo sem conhecer todos os elementos que ela apresenta, é possível afirmar que os não metais podem ser deformados com golpes de martelo. Não metais essa tabela tá virada. Não metais são os caras que estão aqui para o lado direito da tabela, tá certo? Por exemplo, flúor, cloro, oxigênio, nitrogênio. Tem um monte de não metal que é gás, né? Então tá errado essa alternativa aí. Os não metais não podem ser deformados com golpes de martelo. Não, não podem. Os metais alcalino terrosos são mais densos que os metais alcalinos. Me fiz, esse aqui eu falei bem rapidinho, ó, tá vendo aqui? Como varia a densidade na tabela periódica? De cima para baixo e das extremidades da tabela para o centro. Então, aqui está falando, os metais alcalino terrosos são mais densos que os metais alcalinos. Metais alcalinos é coluna 1A. Alcalino terroso é 2A. Se metal alcalino terroso é 2A, está mais para o centro da tabela do que metal alcalino, que é 1A. Então, se está mais para o centro, são mais densos do que os metais alcalinos. Essa é a resposta. B de bandida. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Agora eu vou ter que ficar perguntando toda hora se vocês estão me ouvindo, cara. Porque não estava funcionando no começo, agora eu estou com medo de repente parar de funcionar de novo. 3. Nessa tabela periódica, os algarismos romanos substituem os símbolos dos elementos. Sobre tais elementos, é correto afirmar que 1 e 2 são líquidos à temperatura ambiente. 1 e 2. Quem é 1? Hidrogênio. Hidrogênio. Hidrogênio não é líquido, né? O 2 é o hélio, que também não é líquido, é um gás. 3 é um gás nobre. O que mais enche o saco nessa questão é ficar procurando o número. 3. 3 é um gás nobre? Não. É um Halogênio. halogênio. Maravilha. 7 é um halogênio. 7. 7 é um halogênio. Sim ou não? Não. Não, é um gás nobre. O raio atômico de 4 é maior do que o de 5, esse. Raio atômico desse é maior do que esse? Sim. 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 Lembra que como varia raio atômico de cima para baixo, da direita para a esquerda. Quanto mais para a esquerda estiver, maior vai ser o raio atômico, se estiver no mesmo período. Então, o raio atômico de 4 é maior do que o de 5. Alguém falou alguma coisa aí?
Não. O raio atômico de 4 é maior que o de 5 e menor do que o de 9. O raio atômico de 4 é menor do que o de 9, sim ou não? Sim, Tá professor. comigo, gente? Sim. Você tem que me responder. Hoje você tem que me responder, cara, senão eu vou achar que não tá funcionando esse negócio aqui. Sim. Então, essa é a resposta de danada. 4. 4 pula. Depois da aula de hoje a gente faz. 5. A propriedade cujos valores diminuem à medida que aumenta o número atômico na coluna dos halogênios é... Gente, aumenta o número atômico na coluna dos halogênios. Se é para aumentar o número atômico, ele está falando de cima para baixo, concorda? Tudo bem? Então, a propriedade cujos valores diminuem de cima para baixo é a densidade? Não, densidade aumenta de cima para baixo. Está aqui, né? Densidade aumenta de cima para baixo. B. Primeira energia de ionização do átomo. Sim. A energia de ionização varia da mesma forma que a eletronegatividade. Energia de ionização varia da mesma forma que a eletronegatividade. Ela aumenta de baixo para cima e da esquerda para a direita. Então, de cima para baixo, diminui. Essa tem que ser a resposta. B a resposta. B de biscateira. Gente, perguntas? Professor, você pulou a 2, eu acho. Porra, nego, ainda bem que você falou. Valeu. Um dos fatores que favorece a solubilidade de um metal em outro é a semelhança em suas redes cristalinas. No entanto, é preciso também que seus átomos não sejam muito diferentes quanto a raio atômico, eletronegatividade e valência. Gente, valência em química significa número de ligações que faz. Valência é ligação. Os metais alcalinos e o ferro, que apresentam redes cristalinas semelhantes, não formam ligas por causa das grandes diferenças quanto a essas propriedades. Considerando-se as propriedades periódicas do ferro e dos metais alcalinos, é incorreto afirmar que... mas, enfim, tem que ter mais ou menos a tabela na cabeça. Onde que está o ferro na tabela periódica? Eu não quero a localização exata, quero saber mais ou menos onde está o ferro. É ali no meio. centro. É no meio. Ótimo. É ali no meio da tabela. Maravilha. Considerando as propriedades periódicas do ferro e dos metais alcalinos, metal alcalino é coluna 1A, tá certo? 1A, fazendo virado para vocês a tabela aí. Então, coluna 1A, metal alcalino, e o ferro está aqui no meio da tabela. A eletronegatividade do átomo de ferro é maior que a do de sódio. Então, para. Vocês falaram que o ferro está no meio da tabela. Se ele está no meio da tabela, ele pode estar no primeiro período da tabela? Não. Não. Não, porque não tem meio da tabela no primeiro período, né? O meinho da tabela, qual período é? Terceiro? Não, é o quarto. É o quarto. Quarto. Relaxa. Vocês têm que saber as coisas no final do ano. Claro que não dá para deixar para estudar isso aqui no final do ano, né? Tem que ir aprendendo ao longo do ano, mas não tem que saber agora, desencana. O ferro está pelo menos no quarto período, ele pode estar para baixo. Ele está no quarto, tá? Mas não importa. Ele está pelo menos no quarto período. E aí ele está comparando o ferro com o sódio. Em qual período está o sódio na tabela periódica? Terceiro. Terceiro período. Isso. A eletronegatividade do átomo de ferro é maior do que a do átomo de sódio. Como é que varia a eletronegatividade na tabela? De baixo para cima, da esquerda para a direita. Então o ferro está mais ou menos aqui na tabela. E o sódio está aqui. Quem é mais eletronegativo, ferro ou sódio? Sódio? Acho que é o sódio também, por causa do período.
Eu acho que o por ferro. causa do período. Ah, não, pera. O ferro. É o ferro, só tô pensando num jeito de. Espera um pouquinho. Ferro, ferro, sódio. Aí vocês estão falando que o sódio é mais eletronegativo do que o ferro, porque o sódio está num período acima do que o ferro, né? Então vamos lembrar da fila de eletronegatividade. Gênio. São os mais eletronegativos. Márcio, Oi. travou um pouco. Eu não sei se para todo mundo, mas para mim É, travou. não, Travou. avisou aqui também, a conexão está instável. Vamos de novo. Em qual parte travou? Logo no começo dessa frase. Acho que você ia citar os elementos mais Tá, eletronegativos. beleza. Os mais eletronegativos, então. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. E aí vocês estão falando que o ferro é menos eletronegativo do que o sódio, porque o sódio está num período superior. Ó, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo. O iodo está no quinto período da tabela e ele é mais eletronegativo do que todos os metais. Mesmo o lítio, no segundo período, é menos eletronegativo do que iodo. Então, se for para falar que existe uma preferência... essa aqui é a aula de hoje. Que existe uma preferência para eletronegatividade, aí eu vou falar que a preferência é para a direita e não para cima. Então, entre o ferro e o sódio, o ferro é menos, ou o ferro é mais eletronegativo do que o sódio. Ficou claro isso aí, gente? Tudo bem? Sim. Então, a eletronegatividade do átomo de ferro é maior que a do átomo de sódio, correto. O número de oxidação mais comum dos metais alcalinos é +1, correto. Eu espero que no final da aula de hoje isso fique mais claro, mas está correto. O raio atômico do ferro é maior do que o do potássio. Em qual período na tabela está o potássio? Putz, acho que o terceiro, talvez. Não, o terceiro estava o sódio, que vocês acabaram de falar. Quarto período. Cara, eu vou falar, ficar mudando a tela que eu dou share aqui é um saco, mano. Ferro, potássio. Ferro e potássio. Lembra que eu falei na aula, sei lá, acho que 2 semanas atrás? Bom dia, Matheus. Ferro. Bom dia. Tem que saber onde que os caras estão. Tem que saber onde os caras estão, significa saber a posição. Hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e franco. Tem que saber a ordem mesmo. Porque nessa questão, por exemplo, eles queriam que você soubesse. Potássio está no quarto período, ferro está no quarto período. Então, se eu for comparar o potássio com o ferro, raio atômico na tabela periódica varia da direita para a esquerda. Quanto mais para a esquerda estiver, maior o raio atômico. Então, o raio atômico Travou o Márcio para do vocês? ferro é maior do que o do potássio. Falso. Travou tudo. Professor, E ele travou quer a tudo. alternativa incorreta. Então, essa aqui é a resposta. Resposta C de... Ô, Márcio. Beleza, moçada? Professor, Acho que nem a gente ele tá ouvindo. Ô, Márcio. Eita, que tudo aqui.
Acho que ele saiu da reunião, é isso? Caiu, na verdade. Muito bom, travou, eu caí e voltei. Vocês estão me ouvindo? Sim. Puta saco. Onde foi que caiu? Você falando sobre a ordem de... Não, calma, eu não lembro. Não era de eletrônica, era do raio, lembra? Ah, era do raio, mas eu estava Você comparando... estava falando da C, da alternativa C. Ah, então, Que peraí. é a Então, correta porque o ferro não é. Isso, maravilha. Então tá. Então a resposta é C, porque o raio atômico do ferro é menor do que o raio atômico do potássio. Então a resposta fica C, porque ele quer a alternativa incorreta, né? Então essa é a resposta. Resposta C. Essa? Essa aula. Então tá, meus filhos, então vamos começar. Alguém tem alguma pergunta? Então tá, então vamos começar a próxima aula, página 289. É a apostila 2, né? Não, apostila 1 ainda. 1? É apostila 1. O povo já está na apostila 2, é? Não, acho que não. Ah, bom. essa aqui é a última aula da O professor de É a última aula química, da o um, credo né? já acabou. Então ele já tá na 2. Mas é que a apostila está virando na quarta-feira, Márcio. Então, o credo já acabou porque ele não terá aula essa semana. Como assim não vai ter aula essa semana? Que dia não vai ter aula? Quinta, sexta e sábado. Sábado. Mas tem simulado. Obrigado por poder ficar em casa, que beleza. Ah, caramba. Quinta, sexta e sábado. A minha aula era terça, então tá bom. Então eu não iria perder a aula de qualquer jeito. Então tá, mas enfim, muito bem. Então é o seguinte, ó, a partir deste momento, absolutamente qualquer coisa que eu disser para vocês é mentira. Beleza? Tudo é mentira e cai assim na prova. Cai mentira. Então você tem que aprender a mentira, senão eu não contaria essa mentira para vocês. Ligações químicas. Um átomo sozinho, por exemplo, um átomo de hidrogênio, sozinho, ele não é estável. Ele é instável. Então, para que ele aumente a sua estabilidade, para ele se estabilizar, ele faz uma ligação química. Átomos se ligam para aumentar a sua estabilidade. Todas as vezes que químico, e a gente usa isso várias vezes, eu no colégio eu ficava puto, eu já devo ter falado isso para vocês. Sei lá, todo ano eu falo para os alunos. Eu no colégio eu ficava puto, porque eu perguntava uma coisa para o meu professor e a resposta dele era: é para ficar com menor quantidade de energia. E eu ficava louco, porque eu falava, mano, esse cara não sabe a resposta e ele dá essa resposta para tudo. Aí eu fui lá fazer a faculdade e eu descobri que é verdade, é isso mesmo, essa é a resposta que se dá para tudo. Menor conteúdo energético, é o que interessa, menor conteúdo energético. Então, um átomo se liga para ficar com menor quantidade de energia, e quando ele tem menor quantidade de energia, ele está mais estável. Então, ele se liga para aumentar a sua estabilidade. Aí vem a pergunta que todo mundo adora fazer. Quantas ligações um átomo faz? A gente sabe quantas ligações um átomo faz, a gente só não consegue explicar o porquê. Ah, porque o átomo de sódio faz uma ligação? Se você me pegar na rua e fizer essa pergunta, mas por que o átomo de sódio faz uma ligação? O máximo que eu posso fazer por você é te dar um abraço. Porque a gente simplesmente não sabe por que o átomo de sódio faz uma ligação. Só que as pessoas não gostam dessa resposta. As pessoas não gostam de não saber o porquê. E aí vieram com uma teoria, que é essa teoria que está aqui em cima. Teoria do octeto. Teoria do octeto originalmente era: todo átomo procura ficar com 8 elétrons na última camada a fim de se estabilizar. Por isso que é a teoria do octeto, ficar com 8 elétrons na última camada. Só que aí a gente viu que o negócio não é bem assim. Às vezes ele não quer ficar com 8, às vezes ele quer ficar com 2 elétrons.
Por exemplo, o hidrogênio se liga e fica com 2 elétrons na última camada. Aí alguém se tocou. Os átomos se ligam até que eles tenham configuração eletrônica de gás nobre. Tem um gás nobre que tem 2 elétrons na última camada, todos os outros têm 8. Então, manteve o nome teoria do octeto. Essa teoria é terrível, ela é horrorosa. Ela não funciona para a grande maioria dos elementos. Essa teoria ela não funciona nem para 10 elementos na tabela periódica. Tem 118. Não dá certo para 108. Dá certo para 10. Estou sendo bonzinho para falar que dá certo para 10. Concorda que uma teoria que dá certo para 10 e não dá certo para 108 não é uma boa teoria? Não é. Não é, mas é a melhor que a gente tem. Então a gente continua usando. Beleza? Então, teoria do octeto. O átomo vai se ligar até obter configuração eletrônica de gás nobre. Seguinte. Tem que saber os elementos das famílias A. Quantas ligações eles fazem. Os das famílias B não precisa se preocupar, porque vão contar para vocês na prova quantas ligações eles estão fazendo. Os caras das famílias A sempre fazem o mesmo número de ligações. Por exemplo, átomo de sódio sempre faz uma ligação. Aliás, eu esqueci de falar isso. Por que o átomo de sódio sempre faz uma ligação? A gente não sabe, mas a gente nunca viu um átomo de sódio que não fizesse uma ligação. Então, átomo de sódio faz uma ligação. Agora, ferro, por exemplo, às vezes faz 2 ligações, às vezes faz 3. Como é que eu vou saber na prova qual ele quer? Como é que eu vou saber no rótulo de algum frasco que eu estou lendo qual ferro é? Se é o ferro fazendo 2 ligações ou 3. Está escrito. Vai vir escrito lá, por exemplo, cloreto de ferro 2. Ferro 2, quer dizer que o ferro está fazendo 2 ligações. Cloreto de ferro 3, quer dizer que o ferro está fazendo 3 ligações. Então, já que vai estar escrito, não precisa saber de cor. Agora, os caras das famílias A têm que saber. Por isso que eu insisti na aula de tabela periódica, aquelas colunas têm que saber de cor, têm que saber quem está onde. Então, eu peguei os elementos do segundo período para dar como exemplo. Você pode pegar qualquer um da família A. Qualquer um da família 1A sempre vai ser assim. Da 2A sempre assim. 3A sempre assim, por aí vai. Eu peguei os elementos do segundo período, das famílias A, e fiz a distribuição eletrônica deles. Lítio. Metal alcalino tem que acabar em S1. Está no segundo período, 2S1. Berílio. Metal alcalino terroso. Está na coluna 2A. Tem que acabar em S2. Segundo período, 2S2. Por aí vai. Boro, 2P1. Carbono, 2P2. Nitrogênio, 2P3. Oxigênio, 2P4. Flúor, 2P5. Neônio, 2P6. E aí eu contei quantos elétrons eles têm na camada de valência. Isso é o que interessa. As ligações químicas são estabelecidas pelos elétrons que estão na camada de valência. Lembra que eu falei agora há pouco? Valência em química significa ligações. Então, quem estabelece as ligações químicas são os elétrons da camada de valência. As outras camadas não importam. O que importa é a camada de valência. Então, o lítio, 2S1, tem 1 elétron na camada de valência. Berílio, 2S2, 2 elétrons na camada de valência. Boro, 2S2, 2P1, 3 elétrons na camada de valência. E por aí vai. Se você perceber, o número da coluna, de novo, pelo amor de Deus, eu vou falar isso 500 vezes nessa aula hoje, porque eu não consigo ver a cara de todo mundo, eu não sei como é que vocês estão aí. O número da coluna fala, e isso só vale para a coluna A, é isso que eu vou falar várias vezes na aula de hoje, só vale para colunas A. O número da coluna é igual ao número de elétrons na camada de valência. Então, quem está na coluna 1A tem 1 elétron na camada de valência. Quem está na 2A tem 2 elétrons na camada de valência. 3A, 3 elétrons. 5A, 5 elétrons. 7A, 7 elétrons. 8A, 8 elétrons. Voltando na teoria do octeto. Todo mundo quer obter configuração eletrônica de gás nobre. Então, gás nobre, coluna 8A.
Todo mundo quer ficar com 8 elétrons na camada de valência. Alguns, ao invés de ficar com 8, querem ficar com 2, porque o hélio é um gás nobre, tem 2 elétrons na camada de valência. Beleza? Então serve. Então, todo mundo quer ficar com 8 elétrons na camada de valência. Então, vamos pensar nos carinhas da família 1A. Quem está na família 1A tem 1 elétron na camada de valência. Quando ele for se ligar, ele tem duas opções. Ou ele faz ligação e vai ganhando elétrons até ficar com 8 elétrons na camada de valência, o que significa que o lítio, na hora de se ligar, teria que ganhar 7 elétrons. Toda hora que eu falar ganhar ou perder elétrons, significa uma ligação. Então, ganhar 7 elétrons significa fazer 7 ligações. Tudo bem? Ou ele faz isso, ou ele perde esse 2s1 aqui, ó. Se ele perder esse 2s1, ele vai ficar 1s2. E 1s2 é a configuração eletrônica do hélio, é a configuração eletrônica de gás nobre, está valendo. O que você acha mais fácil? Ele ganhar 7 elétrons ou perder 1 elétron? Perder? Perder 1, né? Perder 1. Porra, esse negócio vai ficar bem em cima mesmo agora. Vocês enxergam isso aqui ou não? Esse troço verde e vermelho que tá aí. Não, É. a gente só enxerga o seu... Perde um Sua elétron. folha. Só. Então, você enxerga a minha folha, que esse verde e vermelho tá bem em cima da minha folha, por isso que eu perguntei. De Mas beleza. verde não tem nada. Ah, tá. Não, é aqui, ó. Você está enxergando um verde e vermelho aqui? Não. Ah, então beleza. Tá. Berílio. Tem 2 elétrons na camada de valência. 2 elétrons na camada de valência, o caso é o mesmo que o lítio. Ou ele vai fazer ligação até ficar com 8 elétrons, ou seja, ele ganharia 6 elétrons, ou ele perde esses 2. E aí vai ficar 1s2, configuração eletrônica de gás nobre. Entre ganhar 6 e perder 2, o que é mais fácil? Perder 2. Perder 2. A única vantagem que tem da aula online é que eu posso filmar enquanto eu dou aula. Perde 2 elétrons. Boro. 3 elétrons na camada de valência. Mesma coisa. Ganha 5 ou perde 3? E aí? Perde 3. Perde 3. Perde 3 elétrons. Beleza? Ao invés de fazer do carbono, agora vamos no flúor. O flúor tem 7 elétrons na camada de valência. Então, ou ele vai ganhar 1 elétron para ficar com 8, ou ele perde esse 7 aqui, ó. Ele perde o 2s2 e o 2p5 para ficar só o 1s2. Entre ganhar 1 e perder 7, o que você acha mais fácil? Ganhar 1. Ganhar 1. Então, os caras que estão na família 7A ganham 1 elétron. Beleza? Oxigênio, 6 elétrons na camada de valência. Ou ele ganha 2 ou ele perde o 6. Então, ganha 2. Nitrogênio, tem 5 elétrons na camada de valência. Ou ele ganha 3, ou ele perde esses 5. Ganha 3 elétrons. E agora o mais legal de todos. Quem está na família 4A. Quem está na família 4A tem 4 elétrons na camada de valência. 4 elétrons na camada de valência, ou ele ganha 4 e fica com 8, ou ele perde 4 e fica com 2. O que você acha mais fácil? Ganhar? Dá na mesma, né? Na verdade, está na mesma, né? Entre ganhar e perder, o que é mais depende- fácil, dá na mesma. Depende com quem ele tá se ligando, né? Tô pensando na resposta, Matheus. Tipo, depende da eletronegatividade do outro cara, não depende? Justo, era exatamente isso que eu estava pensando. Tipo, se o outro cara for mais eletronegativo, então é mais fácil ele perder elétrons, o carbono perder elétrons, do que ganhar, porque o outro cara vai. Ele Para. gosta, Para. não? Volta tudo.
Volta tudo. Sabia que isso ia acontecer. Isso que eu estou falando aqui, isso que vocês estão vendo na tela, é um exemplo. E eu peguei os caras do segundo período como exemplo. O que eu quero que vocês tenham na cabeça é que isso vale para todos da família 1A, para todos da família 2A, todos da família 3A, entendeu? Todo mundo da família 8A, na hora que da família 6A, na hora que se ligar, vão ganhar 2 elétrons. Todo mundo da família 2A, na hora de se ligar, vão perder 2 elétrons. Entendeu? Mateus? Tá. Este caso, família 4A, ele é um pouco diferente. Porque na família 4A, lá em cima, começa metal, não metal e termina metal. Carbono não é metal, chumbo é metal. Todo mundo entendeu? Me fala uma diferença entre não metais e metais. Fala alguém comigo, gente. A tendência de perder ou ganhar elétron. A tendência de perder ou ganhar um elétron, isso se traduz na eletronegatividade, né? Não metais são muito eletronegativos e metais são pouco eletronegativos. Então, este cara é muito eletronegativo e este cara é pouco eletronegativo. Todo mundo entendeu? Então, a coluna 4A começa ganhando 4 elétrons. Quem é muito eletronegativo gosta de elétrons. Na hora de se ligar, ele vai ganhar elétrons. Quem é pouco eletronegativo não gosta de elétrons. Na hora de se ligar, ele vai perder elétrons. Então, na família 4A, começa ganhando elétron e termina perdendo elétron. Pelo amor de Deus, todo mundo entendeu o que eu falei? O único caso que vocês vão ter que saber de cor é do carbono, da 4A. Então, ó, a gente estava aqui. Coluna 4A. O carbono, esse é o único cara que vocês têm que saber de cor. O carbono ganha 4 elétrons sempre. Sempre. Matheus, a sua pergunta eu fiquei pensando, a resposta eu estava pensando no carbono mesmo. O carbono, ou ele vai se ligar com um não metal, e se ele se ligar com um não metal, a ligação vai ser covalente, a aula da semana que vem, ele sempre vai ganhar elétron. O carbono se ligar com um metal, daria uma ligação iônica, mas essa ligação não vai rolar. Então, não depende de com quem ele vai se ligar. O carbono sempre ganha elétron e acabou. Fala, Letícia. Ô, Márcio, mas, por exemplo, o silício, ele ganharia ou perderia elétrons? Silício ganha. Silício é praticamente igual ao carbono. Entendi. Então, Por que a quando... pergunta do silício? Oi? Por que a pergunta especificamente do silício? Não, eu peguei um abaixo, tanto é que eu ia perguntar, tipo, outros abaixo, sabe? Por exemplo, chumbo. Chumbo perde. Chumbo é metal. Esses 3 perdem. Esse cara aqui não precisa saber, não precisa nem falar 3. Estanho e chumbo perdem. Carbono, silício e germânio ganham. Tá bom. Mas assim, ninguém vai perguntar de germânio, nunca. Estanho e chumbo vocês vão ter que saber por outras razões, né? Cloreto de chumbo 2, cloreto de estanho 4, né? Então, esses que vêm o número sempre perdem elétrons, sempre são metais. Tá bom. Obrigada. Imagina. Então tá. Então, gente, é sempre assim. Coluna 1A, 1 elétron na camada de valência, perde 1 elétron. 2A, 2 elétrons na camada de valência, perde 2 elétrons. 3A, 3 elétrons na camada de valência, perde 3 elétrons. 4A, 4 elétrons na camada de valência, ganha 4 elétrons. 5A, 5 elétrons na camada de valência, ganha 3. 6A, 6 elétrons na camada de valência, ganha 2. 7A, 7 elétrons na camada de valência, ganha 1. 8A, 8 elétrons na camada de valência, não faz ligação. Teve uma aula aí, acho que foi no sábado mesmo, que eu falei, gás nobre faz ligação, mas no ensino médio não faz. Então não faz. 8A não faz ligação. Ponto. Beleza? Coluna 8A não faz ligação. Porque já está com configuração eletrônica de gás nobre. Só com isto aqui, dá para falar quantos tipos de ligação existem.
Quantos tipos de ligação existem e por quê? 3. 3. Quais são as 3? Não fala o nome, eu quero saber entre quem e quem. Entre. É que eu vou seguir aquela linha de raciocínio que você me passou uma vez. Fala. Entre os eletronegativos, Ah, entre eletronegativo e metais, sim. e entre os metais. Todo mundo entendeu o que a Letícia falou? Vou falar de outro jeito. Vou falar a mesma coisa que ela falou, de outro jeito, como se eu estivesse falando para a criança. 3 tipos de ligação. Um cara que quer ganhar elétron com outro cara que quer ganhar elétron. É entre muito eletronegativo e outro muito eletronegativo. Entre um cara que quer ganhar elétron e um cara que quer perder elétron. É um muito eletronegativo com um pouco eletronegativo. Ou entre um cara que quer perder elétron e outro que quer perder elétron. É ligação entre 2 que querem perder elétron, 2 pouco eletronegativos. Ou seja, 3 tipos de ligação. Ganha, 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 perde, perde, perde. Só as 3. Todo mundo entendeu? Ganha, 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 perde, perde, perde. Só tem essas 3. Beleza? Hoje nós vamos ver uma delas, que é a ligação iônica. Ô, Marcos, Ligação iônica, oi? e volta lá naquele do slide, no último. Esse aí. E aquele caso Mano, que a gente esse viu do negócio aqui, cara, esse negócio aqui não é slide, acredite se quiser, isso aqui é Word, cara. Me deu um trabalho fazer isso aqui que você não tem ideia, cara. Você imagina? Cada vez que tá sumindo aqui, o negócio é uma página diferente. Nossa! E para as coisas ficarem no mesmo lugar, bonitinho. Me deu um trampo fazer isso aqui que você não tem ideia. Fala aí. E aquele caso do carbono que fez 6 ligações? Puta merda. Assim, foge da teoria do octeto. O pessoal gosta de falar, é uma exceção da teoria do octeto. Exceção é escambau, é uma regra. A teoria do octeto não funciona. Uhum. Isso é uma coisa. Segundo, eu falei que tem 3 tipos de ligação, né? Que seria iônica, metálica e covalente. Ganha, 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 perde, perde, perde. No começo do ano passado, os físicos descobriram um 4º tipo de ligação. Então, não tem só essas 3. Mas as coisas que eu falo para vocês são as coisas que caem na prova de vestibular, que está lá no edital da prova. Né? Então, se perguntarem alguma coisa do carbono fazendo 6 ligações, eles vão colocar um texto de apoio onde vai estar escrito que acharam um carbono que fez 6 ligações. Se perguntarem alguma coisa desse 4º tipo de ligação, vai ter um texto de apoio, responda de acordo com o texto e etc. Não é uma coisa que você tem que saber previamente. Beleza? Demorou, valeu. Então vamos lá. Ligação iônica vai ocorrer entre alguém muito eletronegativo, e se ele é muito eletronegativo, ele é um não metal. E outro que é pouco eletronegativo, se ele é pouco eletronegativo, ele é um metal. Tem professor que gosta de definir ligação iônica, aquela que acontece entre metal e não metal. É um cara que é muito eletronegativo e outro que é pouco eletronegativo. Por que que a ligação é iônica? Se vocês pegarem... Vocês já viram a tabela periódica muito antiga? Muito antiga, que eu digo assim, década de 60, década de 70. Vocês já pegaram isso daí ou não? Não, eu sou muito jovem para isso. A tabela periódica parecia uma árvore de Natal, cara. Tinha informação pra caraca. Inclusive, uma das informações que tinha na tabela periódica é o valor da eletronegatividade de cada elemento. Dependendo do autor, definir ligação iônica. A ligação iônica é aquela onde a diferença de eletronegatividade dos elementos é maior do que 2,7. Dependendo do autor, fala da ligação iônica é aquela onde a diferença de eletronegatividade entre os elementos é maior do que 2,3. Não importa, a diferença de eletronegatividade é grande, certo? Como é uma ligação iônica? Eu achei, esse aqui foi o melhor desenho que achei e ele não tá bom e ainda tem informação incorreta, eu corrigi aqui embaixo. Eu não sei se dá para vocês verem que aí está escrito Na+.
e aqui é Cl-. Vocês estão vendo que aqui tem uma bolinha azul? Essa bolinha azul é um elétron que era do sódio. E as bolinhas vermelhas são os elétrons que são do cloro. O que acontece? Sódio e cloro, vamos voltar aqui. Sódio está na família 1A. Sódio está na família 1A, quer dizer que ele quer fazer uma ligação só. Cloro está na família 7A, então ele quer fazer uma ligação só. Beleza? Sódio e cloro querem fazer uma ligação só. Então o que eles fazem? Uma ligação, estabelece uma ligação. A ligação sempre é estabelecida entre dois elétrons. Neste caso, vai vir um elétron que é do sódio e um elétron que é do cloro. Estabelecida a ligação química. Dois elétrons juntos estabelecem uma ligação química. Tudo bem? Mas o cloro é muito mais eletronegativo do que o sódio. Na aula de sábado, eu estava falando para vocês. Eletronegatividade é a tendência de um átomo em atrair elétrons de outro átomo quando esse estabelece uma ligação química. Aí eu dei o exemplo do cabo de guerra, lembra? Assim que a ligação química é estabelecida, começa um cabo de guerra, os dois átomos começam a puxar o par de elétrons da ligação para perto dele. Só que o cloro é muito mais eletronegativo do que o sódio. Ele gosta muito mais de elétrons do que o sódio. Então, nesse cabo de guerra, o cloro puxa o par de elétrons para perto dele com uma força muito maior do que o sódio. Ele puxa o par de elétrons com uma força tão maior do que o sódio que ele acaba roubando o elétron do sódio. Como se esses dois elétrons aqui, ó, fossem os elétrons da ligação. Um elétron do cloro, um elétron do sódio. O cloro puxou o par de elétrons para perto dele e aí ficou mais próximo. E aí ficou com o elétron do sódio. Ele acaba roubando o elétron do sódio. Então, como ele roubou o elétron do sódio, agora ele fica com carga elétrica negativa. Ele está com um elétron a mais, que é o elétron que veio do sódio. Como o sódio teve o elétron roubado, ele fica com carga elétrica positiva. Ele perde um elétron para o cloro. Tudo bem? Misifias. Aí o cara coloca 3 fórmulas aqui, ó. Tem que saber qual é uma, qual é outra. Ele coloca 3 fórmulas aqui e as 2 primeiras, o nome está errado. NaCl, o nome é fórmula molecular. Fórmula molecular. Na+, Cl-. Na+, porque o sódio perdeu um elétron. Para o cloro, como o cloro ganhou um elétron do sódio, fica Cl- carga elétrica negativa. Essa é a fórmula estrutural. Isso aqui para ligação iônica quase nunca ninguém vai pedir. Esta tem que saber. Fórmula de Lewis. Sódio. Aqui no desenho ele colocou todos os elétrons do sódio e do cloro. A gente não coloca todos os elétrons. A gente só coloca os elétrons da camada de valência. Então o sódio, ele tinha um elétron na camada de valência, só que ele perdeu esse elétron para o cloro. Então ele ficou sem nenhum. Então você vai colocar entre colchetes o sódio, sem elétron, só que ele perdeu o elétron, então carga positiva. O cloro está na família 7A. Então ele tem 7 elétrons na camada de valência. Cada pontinho que tem aqui é um elétron da camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, por que tem um a mais? Porque um elétron de sódio que veio para cá. Então você vai colocar entre colchetes. Cloro com 7 elétrons dele, mais o elétron do sódio que ele ganhou. E aí ficou com uma carga elétrica negativa e você coloca a carga negativa ali fora. Essa é a fórmula de Lewis. Beleza? Para composto iônico isso aqui não é tão importante, mas na aula de semana que vem a gente vai usar bastante isso aqui, tá? Então, fórmula molecular, você vai colocar quantos átomos tem de cada um. Fórmula estrutural, quem ganhou, quem perdeu elétron, e quantos elétrons ganhou ou perdeu. E a fórmula de Lewis, você coloca os elétrons da camada de valência. A fórmula de Lewis chama fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. Eu não lembro quantos anos faz, já deve fazer uns, sei lá, uns 12, 13, 15 anos, sei lá. Primeira questão da segunda fase da FUVEST. Escreva a fórmula de Lewis para o ácido acético. Ponto. A pergunta era só essa.
Escreva a fórmula de Lewis para o ácido acético. Então, tinha que saber o que é a fórmula de Lewis. É a fórmula onde você desenha os elétrons da última camada. Beleza? Todas as vezes que tiver uma ligação iônica, na hora de escrever a fórmula, você obrigatoriamente escreve o cátion primeiro. Você escreve o cara que perdeu o elétron primeiro. Então, você vai colocar o metal primeiro. E depois você coloca o ânion. Depois você coloca o não metal. É NaCl. Eu duvido que você já tenha lido ClNa. Se você leu ClNa em algum lugar, está errado. NaCl. Isso aqui é uma regrinha que eu já falei aqui em cima. Mas aqui está explícita. Todo mundo que está na família 1A é mais 1. Todo mundo na família 2A é mais 2. Todo mundo na família 3A é mais 3. Todo mundo na 5A é menos 3. Na 6A é menos 2. Na 7A é menos 1. Isso aqui só vale quando a ligação é iônica. Beleza? Só vale quando a ligação é iônica. Todo mundo na 1A é mais 1. Na 2A é mais 2. Na 3A é mais 3. Por quê? Porque quem está na 1A tem um elétron na camada de valência, vai perder 1. Na 2A, 2 elétrons na camada de valência, perder 2. Na 7A, 7 elétrons na camada de valência ganha 1. Então, na 1A perde 1, na 2A perde 2, na 3A perde 3, na 7A perde 1, na 6A ganha... Volta. Na 7A ganha 1, na 6A ganha 2, na 5A ganha 3. Beleza? Tem essa regrinha que eu acho uma porcaria, mas eu entendo que ela é útil. Para saber a fórmula, ele pegou um carinha qualquer aqui da família 3A e um carinha qualquer aqui da família 6A. Todo mundo que está na família 3A é mais 3. Então, aqui, mais 3. Todo mundo da família 6A é menos 2. Então, esse cara é menos 2. Quando eles forem formar um composto, este cara, a ligação vai ser iônica, né? Esse cara quer perder elétron, esse cara quer ganhar elétron. Quando a ligação for iônica, a regra é o número de cargas positivas tem que ser igual ao número de cargas negativas. Ou, se você preferir, a soma das cargas tem que dar 0. Por que o número de cargas positivas tem que ser igual ao número de cargas negativas? Porque o número de cargas positivas é o número de elétrons perdidos. O número de cargas negativas é o número de elétrons ganhos. E os elétrons perdidos tem que ser igual ao elétron ganho. Não dá para um átomo perder elétron por nada. Quem perde elétron perde para alguém, né? Ele dá o elétron dele. Quem dá para alguém, né? Não dá, dei. Para quem? Né? Tem que ter alguém. Um jeito mais rápido é... Pega o númerozinho que está lá em cima, é só o número, não vai levar a carga, hein? Pega o númerozinho que está lá em cima e desce aqui, ó. Então é x mais 3, vão ficar 3y. É y menos 2, desce o 2 ali, ó. Vai ficar x2. X2. Por que dá certo? O que você vai fazer? Tem 2x, cada x é mais 3. 2x, cada um é mais 3, deu mais 6. Tem 3y. Não, vai desligar o computador, não desliga, não, desliga, não, desliga, não, desliga, não, desliga, não, desliga, não, por favor. Quase. Volta. Tem 2x, e cada x é mais 3, mais 6. 3y, cada y é menos 2, menos 6. 6 elétrons ganhos, 6 elétrons perdidos, a fórmula fica x2y3. Por que eu não gosto dessa regra de fazer a cruzada aqui? Porque a regra é o número de cargas positivas tem que ser igual ao número de cargas negativas. Ponto. Essa é a regra. Então, imagina que fosse alguém da 2A ou alguém da 6A. Então, ia ser x mais 2 e y menos 2. Aí o cara gosta de pegar os números e trocar, vai ficar x2 e y2. Pelo amor de Deus, todo mundo entendeu o que eu falei aqui? E tá errado. Porque a regra é o número de cargas positivas tem que ser igual ao número de cargas negativas. Se for x mais 2 e y menos 2, a fórmula é xy. Então, simplifique as cargas o máximo possível. Se for mais 2 e menos 2, corta, ninguém desce para ninguém.
Se for mais 4 e menos 2, simplifique o máximo possível. Mais 4 e menos 2, corta, corta, vai ficar 2 e 1. Aí o 2 vai descer para cá, XY2. Fala comigo agora, gente. Todo mundo entendeu o que eu falei? Sim. Beleza? Tá. Quando você olhar a fórmula de uma substância e nessa fórmula tiver pelo menos uma ligação iônica, não precisa todas as ligações serem iônicas, basta ter uma. Você olha lá um composto, uma fórmula gigantesca, do tamanho da folha, você pega a fórmula da clorofila, enorme. A grande maioria das ligações são covalentes, quase todas, mas tem 4 ligações iônicas. Basta ter uma. Basta ter uma. Tem uma ligação iônica, você vai chamar aquilo de composto iônico. Beleza? Composto iônico. É importante saber quando é um composto iônico, porque compostos iônicos têm propriedades específicas. Todo ano isso aqui cai na prova. Todo ano. Ela está no meio de uma pergunta, ela está escondida lá no meio, mas sempre está lá. Várias vezes durante o ano, os alunos perguntam para mim, como é que eu vou saber o estado físico dele? Como é que Cloreto de ferro 2. Cloreto de ferro 2, qual que é o estado físico? Sólido. Como é que você sabe que é sólido? Porque é um composto iônico. Composto iônico possuem altas temperaturas de fusão e ebulição. Fusão para passar do estado sólido para o líquido. Se para passar do estado sólido para o líquido a temperatura é alta, significa que todos eles são sólidos nas condições ambiente. 25 graus Celsius e uma atmosfera. Todo composto iônico é sólido nas condições ambientes. Alguém aí já viu sal líquido? Sempre tem alguém que viu. Quem já viu sal líquido? Eu, Eu quem? Esther. Aonde você viu sal líquido, Esther? Não tem aquele lá de espirrar? É sal líquido, não é? Não. Ah, então eu não sei. Muito tempo atrás, quando eu digo muito tempo atrás, era uns 10 anos, no rótulo vinha escrito sal líquido. Aí eu falava pra galera, pode processar, que é mentira. Temperatura de fusão do sal é 880 graus Celsius. Ou seja, para o sal virar líquido, a temperatura tem que ser 880 graus Celsius. Então, se eles vendessem sal líquido, ia ser terrível, porque ninguém ia poder pegar na prateleira, né? O negócio está 880 graus Celsius. Ninguém vai pegar. Aquilo é sal em água. Os caras pegam sal, misturam na água. Que aí não é sal líquido. Só porque está em água, não está líquido. Você, por acaso, alguém aí, por acaso, quando pula na piscina, vira líquido? Não, né? Quando está em água, a gente diz que está em solução aquosa. Não está líquido. Está em solução aquosa. Beleza? Então, primeira propriedade composto iônico. Todos eles são sólidos nas condições ambientes. Segunda propriedade. Eles conduzem corrente elétrica em duas situações. Se eles estiverem fundidos, fundidos quer dizer que passaram pelo processo de fusão, ou seja, estão no estado líquido. Ou se eles estiverem em água. Vocês vão ter uma aula específica sobre isso com o Alvânio. Eu não sei se é na apostila 2 ou na apostila 3, mas vocês vão ter uma aula inteira dele só para ele falar dessa segunda propriedade aqui. Para conduzir corrente elétrica precisa ter duas coisas: carga elétrica e liberdade de movimento. No estado sólido, o cátion e o ânion não têm liberdade de movimento suficiente, por isso não conduz corrente elétrica, mas no estado líquido já tem. Então, composto iônico conduz corrente elétrica no estado líquido ou em solução aquosa. Isso é uma coisa muito boa de se aprender, que é para você evitar morrer à toa. Todo mundo já ouviu falar que quando está pegando fogo em algum lugar que tem corrente elétrica, não pode apagar com água, não é? Por quê? Porque se tiver corrente elétrica no lugar e você jogar água em cima, a água tem composto iônico dissolvido nela, ou seja, composto iônico em solução aquosa conduz corrente elétrica, você apaga o fogo, mas morre eletrocutado. Não ri não, David. A galera morre assim, cara. Morre assim, cara. Vocês já ouviram falar em prêmio, como é que é o nome? Prêmio Darwin Awards? Não. Darwin Awards é um prêmio que dão para as mortes mais estúpidas que acontecem no ano. Por favor,
Se faça esse favor e procura na internet Darwin Awards. Procura. Leia. Porque você vai dar muita risada. Porque não é possível que exista gente tão estúpida no mundo. Tem cada morte indescritível. Indescritível. Vocês lembram o padre do balão? Sim, o Alvônio até comentou na O hora. padre do balão ganhou Darwin Awards. Tem 2 brasileiros. Bom, pelo menos que eu saiba, só 2. Não sei se tem mais. Tem 2 brasileiros que ganharam o Darwin Awards. Um é o padre do balão e outro é uma mulher que não sabia que composto iônico conduz corrente elétrica em solução aquosa. A mulher tinha tido filho recém-nascido. De madrugada, o moleque ou a menina, sei lá quem que era, acordou com fome, ela levantou, deu a mamadeira pro moleque, aí foi botar o moleque para dormir, fez o moleque arrotar, foi fazer o moleque dormir, né? Colocou ele no colo assim, o moleque vomitou. O moleque vomitou, ela foi se limpar. Ao invés da idiota botar o moleque no berço e ir se limpar, não. Ela quis se limpar segurando o moleque. Aí o que ela fez? Botou a tampa no ralo da pia do banheiro e encheu a pia do banheiro de água. Aí ela segurando o moleque com um braço e com o outro braço ela colocava o cabelo na água para limpar o cabelo, para lavar o cabelo, que a ponta estava suja do vômito do moleque. Aí beleza. Se limpou, foi secar o cabelo. Não. Ao invés da mulher botar o moleque para dormir, não. Ela ligou o secador com o moleque no colo. Na frente da pia cheia de água. Aí ela ligou o secador. Imagina o conforto do moleque, o bebê de sei lá quantos meses. Com o negócio no ouvido. E aí ela se atrapalhou e o secador de cabelo caiu na pia. Matou ela e o moleque. Por que você morreu, filha? Eu sequei meu cabelo. Gente, quer ter uma pergunta? Eu, professor. Ah, é verdade. Cadê eu? Fala. Renata. Eu não entendi muito a importância da ligação iônica que você falou, independente de qual ligação tiver, o composto vai ser sempre iônico por ter uma ligação iônica. Justo, exatamente isso que você falou. Se tiver uma ligação iônica, já era. É um composto iônico. Mas por que as outras são menos importantes que a iônica? Não é que são menos importantes, é porque por ter a ligação iônica, aquela substância vai ter algumas propriedades. É o seguinte. São 2 coisas. Primeiro, a gente gosta de dar nome nas coisas. A gente gosta de categorizar, rotular e dar nome naquilo. Várias vezes você deve ter visto escrito a molécula do sal, e está errado. Sal não é uma molécula. Daqui a pouco eu volto nisso. Molécula é uma categoria. Composto iônico é outra categoria. É outro nome e tem um porquê ter um outro nome. A gente dá nome em grupos de substâncias que têm a mesma propriedade. Então, um grupo é grupo dos compostos iônicos. Então, a primeira coisa que eu para responder, eu comecei falando, são 2 coisas. Primeira coisa, a gente dá nome em função das propriedades. Então, são 3 nomes. Hoje eu estou falando o primeiro, composto iônico. Os outros dois são metais e moléculas. Então, nós damos nome em função das propriedades. Composto iônico hoje. Tá, e por que é mais importante? Não é que é mais importante, é que por ter esta ligação iônica, todas as substâncias que têm aquela ligação, que é a ligação iônica, possuem as mesmas propriedades. E por isso elas estão categorizadas no mesmo grupo. Entendeu? E a segunda coisa, é porque eu sou chato pra caralho, e as pessoas saem do colégio
vão fazer a prova de vestibular sem saber o nome das coisas. E é importante dar nome nas coisas. Se você escrever a molécula de sal de cozinha na resposta, assim, se sou eu seu professor no colégio, eu nem leio o resto da resposta. É errado na hora. Tá tudo errado. Entendeu? Cada vestibular tem um critério de correção, mas a resposta está errada. Então, é importante saber o nome, é importante saber a diferença. Composto iônico, molécula, metal, átomo, elemento químico, etc. Entendeu? Então, é só porque a presença da ligação iônica dá propriedade para aquela substância e a gente categoriza essa substância com um nome. Só por isso. Tá bom? Tá, obrigada. Imagina. Ô, Márcio, Oi. é a Sara. Faz umas semanas eu vi um vídeo de um cara que ele morreu eletrocutado porque ele tava ouvindo música no carro e tinha água embaixo do carro e quando ele foi abaixar o som, ele foi eletrocutado. Eu não entendi o que aconteceu. O que pode ter acontecido? Aconteceu. O cara era um desleixado, né? Por quê? Porque não foi só por isso, né? Você imagina que coisa esquisitíssima. O cara vai abaixar o som do carro e... Caramba, sumiu tudo aqui. Nossa, sumiu tudo mesmo, cara. A tela... Eu sei que vocês estão aí porque eu ouvi alguém dando risada, mas para mim a tela tá preta. Não, a gente tá te ouvindo ainda. Então, o Professor, só cara... por curiosidade. Ah, Seu computador é Dell? quê? Seu computador é Dell? Só por curiosidade. Puta, eu tô usando... Então, cara, como desgraça pouco é bobagem, cara, primeiro quebrou meu carro. Aí um dia eu fui dar aula lá para vocês, saí de casa, tava usando o computador, para variar, não tinha dormido. Tava usando o computador, desliguei o computador, fui lá, dei aula para vocês. Quando eu voltei para casa, meu computador tava quebrado. Meu computador não liga mais. Então, eu não tô fazendo a aula com o meu computador. Inclusive, na primeira semana, eu não dei aula para vocês, na semana passada, né? Porque eu não conseguia usar o computador. Então, eu tô usando o computador do vetor. É aquele lá que o Charles usava, sabe? Então, o cara morreu porque ele era um desleixado. Porque imagina, você vai baixar o som do carro e morre. Com certeza tinha um fio desencapado, alguma coisa ali, que quando entrou água por baixo do carro, é outro desleixo, porque para entrar água por baixo do carro, pelo amor de Deus, esse cara era o carro do Fred Flintstone, cara. Né? Entrou água por baixo e o cara morreu eletrocutado. Mas que é esquisito essa história aí, porque... Coitado, mas você está ouvindo um sertanejo, você morre. Ah, você tá ouvindo o sertanejo, mereceu. Então, aí, né? Merecidíssimo. Eu acho Cara, que foi juro merecido. por Deus, eu não acredito que tá acontecendo isso, cara. Eu quero fazer os exercícios com vocês e não consigo ver os exercícios porque a tela tá preta. Apelei. Não funcionou do mesmo jeito. Gente, pega a apostila de vocês e vai fazendo os exercícios dessa aula, que eu vou tentar resolver essa situação aqui. De repente eu caio um pouquinho, mas eu já volto aqui, tá? Mesmo que eu saia da sala de reunião, eu já volto, tá bom? Vocês estão me ouvindo aí? Sim. Tá. Então vai fazendo isso, por favor, gente, que eu vou tentar resolver isso aqui.
Tá me ouvindo aí? Sim. Sim. Ei, Oi. Oi, professor. Márcio, não dá para te escutar se você estiver falando.
Estão me ouvindo aí? Sim. 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 Pois é, tá um negócio muito legal, porque ou eu ouço vocês ou eu falo. Os dois não dá. Mas e a tela, o professor voltou normal? Fala de novo. A tela voltou normal? Estão ouvindo? Sim. Puta, cara, voltou. Puta coisa esquisitíssima, cara. Mas minha vida é esquisitíssima, mas agora tá num nível bizarro. Olha lá, sensacional. Puta coisa, vocês estão me ouvindo aí ou não? Sim. Puta coisa bizarra, cara. Ficou a tela toda preta. Eu não conseguia mexer nada, mesmo que mexer porra nenhuma. Eu não conseguia nem desligar o computador. Aí eu fechei o computador. Xinguei todo mundo, xinguei Deus pra caralho. Falei, seu filho da puta, vai tomar no meio do seu cu. Aí eu abri o computador e tava funcionando. É do Márcio. Funcionou. Xingar ele. Ah, não, mas eu tenho que dar share aqui. O fone tá ligado e tá fazendo uns barulhos estranhos. Foi o único jeito que funcionou de eu ouvir e falar com vocês, Luísa. Desculpa, mas eu prefiro não mexer. Ô, professor, sua aula termina 10 horas ou 10h20? Só para eu saber. É 10 10 horas, mas horas, vamos Bia. fazer. É 10 horas, mas vamos fazer Não, só perguntei. Não, relaxa. Um exercício, pelo menos. Considere 4 elementos químicos representados por G, J e X, X e Z. Sabendo que os elementos J e G pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica e que os elementos J, X e Z apresentam números atômicos consecutivos, sendo X um gás nobre, é correto afirmar que... Difícil, pensa aí um pouquinho. X é um gás nobre. J, X e Z têm números atômicos consecutivos. Então, o J está em qual coluna na tabela? J tá no halogênio. J é um halogênio, porque o número atômico dele é 1 a menos do que um gás nobre, então ele é um halogênio. E o Z? O Z é um metal alcalino. O Z é um metal alcalino, porque o número atômico dele é 1 acima de um gás nobre, então ele está na coluna 1A e no período abaixo, né? O o G está no mesmo período do J. E o J é um halogênio. Então o G, vocês concordam que ele está em algum lugar do mesmo período do J, só que mais à esquerda na tabela? Todo mundo entendeu? Sim. Tudo bem? Não, Então tá. Não? Quem falou não? eu, Renata. Renata? Tive que fazer um negócio rápido, é foda, né? Eu tava já com a tabela aberta aqui para mostrar isso. Tá, vamos lá. Ele fala J, X e Z têm números atômicos consecutivos e o X é um gás nobre. Então, pega um qualquer e tanto faz. Vou pegar esse cara aqui, ó. Esse é o X, porque ele é um gás nobre. Se esse aqui
é o gás nobre, J, X e Z tem números atômicos consecutivos. Então, tem que ser J, X, e aí o Z, tá aqui. É J, X e Z. Todo mundo entendeu? Você entendeu isso aí, Renata? Sim. Tá. E aí ele fala do outro que é o G. E ele fala que o G e o J estão no mesmo período. Então o G tem que ser em algum lugar para cá. Ele não fala qual, mas é em algum desses aqui. Então ele está no mesmo período que o J, só que em algum lugar mais à esquerda. Entendeu? O prof, no meu tá grupo. Grupo? É grupo. J e G pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica. Ai, caramba, deixa eu ler isso aqui, peraí. Vocês estão me ouvindo aí? Sim. Já achei que tivesse caído de novo. Ah, sabendo que os elementos J e G, esquece então, Renata. Sabendo que os elementos J e G pertencem ao mesmo grupo. Tá bom, não ao mesmo período. Os elementos J e G apresentam potenciais de ionização idênticos. Sim ou não? Nope. Não, dois elementos não podem ter potenciais de ionização idênticos. O composto formado por J e Z é iônico. Tá certo isso ou não? Sim. É metal com metal. É metal com ametal. O J é o halogênio e o Z é o metal alcalino. E sua fórmula química é ZJ. Primeira pergunta, tá certo a fórmula começar com Z? Sim. Sim, porque Sim, porque Z ele é é o um metal metal. alcalino. Isso, Z é o metal alcalino e J é o halogênio. O Z, quantas ligações faz? Uma. Os dois fazem Uma. uma. E o J? Ótimo. Também. O J também faz uma ligação. Então, se ele só faz uma ligação, a fórmula é ZJ mesmo. Essa é a resposta B de... Puta merda, Babuíno? o computador tá foda hoje. O que foi? Você perguntou B de alguma coisa, de babuíno? Ah, babuíno, B. Não, não foi pergunta, não. Eu tava pensando. Aí eu falei B de puta merda. Tá foda esse computador hoje. Tá foda, mano. Então tá, meus filhos, eu vou atrapalhar vocês pra caralho se eu continuar. Por mim, eu continuaria, mas... Ó, lição de casa. Pode fazer os exercícios desta aula no caderno de exercícios. E, cara, assim, eu não sei o quanto vocês estão estudando em casa agora, quanto vocês estão tendo tempo de fazer as coisas, porque eu tô vendo que as aulas do plantão estão indo até tarde pra caralho. Mas esses 6 aqui você tem que fazer de qualquer jeito. Esse aqui, Prof, de qualquer jeito. Oi, fala. esse 6 tá simplificado, não tá? A fórmula da hidroxiapatita? Não, por quê? Porque eu lembro que tinha um 10 em algum lugar. Ah, você tá lembrando errado. Faz o exercício que você vai ver de onde que é esse 10 aí. Tem um 10 aí mesmo, mas faz o exercício aí que você vai ver de onde é o 10. Ok, obrigada. Tá. Gente, mais alguém alguma pergunta? Tá bom. Que hora que é a minha... Oi? O que é misifis? Podemos... Ai, Cristiano demorou pra caralho pra perguntar. Obrigada, eu ia perguntar a mesma coisa. Demorou pra caralho pra perguntar. Todo mundo pergunta isso aí pra mim na segunda, terceira semana de aula. Misifis é meu filho, em candomblês. Você nunca ouviu? Misifi é meu filho em candomblês. Aí eu chamo de Misifi, porque todo mundo é meu filho. E Misifi é legal, porque pega homem, mulher. Não tem Misifio e Misifia. É Misifi.
Então, Mizifi, eu chamo de Mizifi. É só um jeito de chamar todo mundo. Da hora. Tinha gente que achava que Mizifi, que eu falava Mizifi, era... Ah, é muito difícil. Que hora que é o plantão hoje, gente? É 4h30, é isso? É 4h30, não é? Vixe, eu não sei. Quem sabe? Isso, é 4h30, acabei de olhar. Tá. E o que 4h30, vocês têm 6, até né? as 4h30? 4h30, 6. Não, 4h30 é 7. Ah, é, a 7, tá certo. Verdade. E o que vocês têm até as 4h30? Não tá comigo. Plantão de física. Ah, tá. Senão eu chegava antes. Então tá bom, gente. Então 4h30 eu tô aí de novo. Faço a mesma coisa. Se essa porcaria funcionar, porque tá me avisando aqui que a minha internet está caindo. Tá uma beleza isso aqui. Então tá, gente. Muito bem. Fiquem bem, estudem e fiquem em casa. Tá bom? Fala, professor. Valeu, gente. Beijo pra vocês. Ô, professor, obrigado. Valeu. Tchau.